convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus, tomando aqui uma porção da palavra do Senhor. E com certeza eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós ainda nesta noite aqui, amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Abra sua Bíblia no capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. E vamos ler a partir do versículo de número 6. A igreja pode repetir comigo. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Queridos irmãos, a narrativa da história do rei Davi está no contexto da palavra de Deus. Ela é muito maravilhosa. O texto bíblico apresenta o rei Davi desde a sua adolescência até o momento da sua morte. Todas as etapas da sua vida foram registradas dentro do texto bíblico. Momento da promessa de Deus, aquele moço que trabalhava no rebanho do seu pai, e a forma como Deus foi levando ele até o centro do cumprimento das promessas. O rei Davi é também um dos poucos homens na Bíblia aos quais Deus faz uma aliança direto com o seu nome. Deus faz uma aliança diretamente com o nome de Davi, ao ponto que o profeta Jeremias profetiza dizendo, Deus usando o profeta Jeremias diz: se vocês forem capazes de invalidar o meu concerto com o dia e o meu concerto com a noite, de tal forma que não haja lua de noite e nem haja sol de dia, poderão invalidar o meu concerto com meu servo Davi. Dada a dimensão da promessa que Deus fez a Davi. O rei Davi, irmãos, é um dos nomes mais citados das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus fez com que aquele servo se tornasse um referencial para o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Que quanto maior é a promessa de Deus, maior é a guerra espiritual travada contra alguém. E no texto bíblico isso não passa desapercebido, porque isso também fica registrado. Davi foi um dos maiores reis de Israel, o homem que teve uma das maiores promessas de Deus, o homem que teve o cumprimento das promessas na íntegra, o homem que teve uma dimensão de reino sem igual. Mas Davi também foi um dos homens mais perseguidos de toda a história bíblica. O rei Davi foi um dos homens mais perseguidos de toda a história bíblica. Davi passou por perigo de morte iminente por várias oportunidades, em vários momentos. Que se naquele tempo, olhando para aquele rapaz, olhando para aquele moço, ninguém acreditaria que ele se tornaria o maior rei de Israel de todos os tempos. Glória a Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus, não deixa passar desapercebido. Registra todos estes momentos. A Bíblia diz que em um certo momento da vida de Davi, ele se escondendo e fugindo, principalmente do rei Saul, que lutava contra Davi, tentava matar Davi de toda forma, porque entendia que Deus tinha um plano na vida dele. A Bíblia diz que que Davi se esconde em um deserto chamado deserto de Zif. E nesse deserto, Davi procura ficar longe dos olhos, dentro das cavernas, mas ali tinha um grupo de gente que morava dentro daquele deserto, que era chamado de Zifeus.
justamente toma o nome do lugar, Zifeus. E esses Zifeus eram informantes de Saul. E eles foram até o rei Saul, mandaram um recado e disseram: nós sabemos aonde está Davi, te apressa e vem, porque de certo tu vais alcançá-lo. E Saul até se alegrou com isso, porque começou a dizer assim: ainda bem que alguém teve compaixão de mim e agora entregou o meu inimigo na minha mão. Aleluia. E preparou o seu exército e foi buscar Davi no deserto de Zif. Davi soube por antecipação, porque Deus nunca deixava Davi sem um aviso. O crente sempre é avisado por Deus por antecipação para receber livramentos. E Davi foi avisado pelo Senhor e agora começa a fugir. A Bíblia diz, eu estou resumindo aqui para a gente falar dentro do versículo, mas a Bíblia diz que existia uma montanha no meio, um caminho da esquerda e um caminho da direita que se encontrava no fim desse vale. E Davi, fugindo, corria pelo lado esquerdo da montanha, enquanto Saul com o seu exército pelo outro lado ia a ponto de se encontrarem. E quando estava muito próximo de se encontrarem, Davi também não sabia que ia ter esse encontro do outro lado com Saul e o seu exército. Era pena de morte, ia morrer imediatamente. Mas crente que tem promessa não morre antes do tempo. Deus cuida dele. Aleluia. Quando Saul já estava para se encontrar com Davi, chega um cavaleiro apressado e diz: ó rei, o que você está fazendo aí? Não, eu estou perseguindo aqui o inimigo. O senhor tem que voltar com muita pressa, porque atacaram a cidade e estão lá os filisteus pelejando. E Saul disse: faz a volta. O exército fez a volta, e quando Davi sai do morrinho assim, vê o exército de Saul que estava voltando de repente, porque chegou uma notícia ruim e fez o exército voltar. A alegria de Davi foi tão grande que ele bradou: Selah Ramalecote, em hebraico. E os soldados levantaram uma pedra e ele colocou esse nome lá: Selah Ramalecote. Deus é o Deus do escape. Levanta a tua mão nesta noite aqui, se você crê que Ele é o Deus do escape. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, nós somos o povo mais provado da terra. Nós somos o povo mais perseguido da terra. Não era para existir igreja em Glória, não era para existir igreja em Pernambuco, não era para existir igreja no Brasil, de forma nenhuma. Chegamos sozinhos, sem apoio, sem mídia, sem dinheiro, sem governo, mas com o Deus que provê escape para o seu povo. Nós somos a prova viva de que Deus é o Deus do milagre, e que Ele opera milagre, e que Ele está com o seu povo. Em outro momento, no texto que nós tomamos aqui nesta noite, dentro desse conjunto, né, de registro das provações. Provação a gente tem até que querer esquecer um pouquinho, deixar de lado, mas às vezes é bom a gente lembrar o caminho que a gente passou, as provas que nós passamos, e lembrar de que o nosso Deus, Ele sempre está do nosso lado. Até porque, irmãos, parece que quando o crente fica longe de prova, ele esfria, ele relaxa, ele fica, né, meio quieto. Aleluia. Agora, quando tem provação, quando tem adversidade, quando tem barreiras, quando tem muros, quando tem não, quando tem negativa, a glória de Deus se manifesta sobre nós e sobre a igreja. Quanto maior for a dificuldade numa festividade, num trabalho, maior é a glória de Deus presente no meio da igreja. Aleluia. Eu não tenho dúvida de que vocês estão nesse conjunto, porque o Espírito Santo não erra a flecha, Ele não erra a mensagem. Aleluia. Quando Ele manda puxar a flecha assim da aljava, eu sei porque Ele tem uma mensagem preparada para o seu povo. Hoje aqui caiu a energia, hoje aqui teve gente que passou mal, hoje aqui quem sabe quantas adversidades não houveram. Mas eu quero dizer nesta noite que também vai ter outra coisa aqui nesta noite. A glória de Deus vai encher a nossa casa, a nossa vida nesta noite.
Davi estava fugindo de Saul. E ele chegou ao ponto de dizer assim: só tem um jeito de eu escapar desse homem, porque ele não sossega. Ele não sossega, ele parou o império inteiro. Seu exército estava vivendo só de planejar estratégias para alcançar o pequeno Davi com 600 homens. Uma formiga, uma pulga diante do império que era Saul. Mas Saul não sossegou, não sossegava enquanto não visse Davi morto. E Davi disse: olha, o único jeito que tem deles se esquecer de mim, porque tem hora que a gente fica dizendo assim: te esquece de mim, rapaz, me deixa quieto. E Davi disse: o único jeito de eu escapar é indo morar na terra dos filisteus. E Davi passou os limites e foi para a região da faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza hoje, onde moravam os filisteus. E lá ele encontrou um apoio, porque a perseguição era tão grande que até os inimigos de Davi já estavam com pena dele. Mas não é possível que esse homem está perseguindo Davi. Davi, tu estás pagando uma prova, né? Esse rapaz. Fala o seguinte: fica aqui. Aqui tem uma cidade chamada Ziclag. Mora lá, habita lá e presta serviço para nós. Se tu prestar serviço direitinho, a gente não deixa Saul entrar aqui. E Davi disse: tá bom. Então foi para aquela cidade, se estabeleceu lá com seu pequeno exército e prestava serviço ao exército dos filisteus. Agora, quando os filisteus diziam: ataca Judá, ele mudava o roteiro e ia para uma cidade dos filisteus e lutava contra os próprios filisteus. Mas não dizia, escondia a notícia, né? Mas ele foi ficando ali. Em uma dessas saídas que Davi foi com uma campanha para uma dessas batalhas, a Bíblia diz que voltando da batalha, daquela guerra, o texto do capítulo 30 vai registrar isso, aleluia. No versículo 1 do capítulo 30, diga comigo: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham atacado a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Imagine agora Davi voltando com o seu exército. Tinha deixado as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas. E quando eles olham de longe na campina, vê a cidade pegando fogo. Olha, irmãos, a cidade estava pegando fogo. A cidade dele, a cidade que eles moravam, estava em chamas. Diga para quem está do seu lado aí: não se espante com nada. Satanás quer tirar a tua paz. Diga para quem está do outro lado agora: fogo de amalequita não destrói promessa de crente. Não destrói promessas de crente. Não destrói promessas de crente. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que no meio do povo nós temos pessoas que têm uma fé nível alto, gigantesco. Tem pessoas que têm uma fé um pouquinho menor. Tem outro que tem uma fé lá no meio. E tem outro que tem aquela fé que tem que estar o tempo todo regando, porque senão ela murcha, né? O irmão recebe uma carga de poder aqui, e sai pegando no céu. No outro dia está: Jesus, eu acho que eu vou morrer. Mas irmã, e ontem a senhora não estava pegando no céu, irmã? Foi, mas de ontem para hoje. Aí tem que receber outra carga de novo. E é assim. Já tem crente que ele pode ficar no deserto. Você vai buscar ele no deserto, passa sem água, sem leite, sem nada. Quando chega lá, ele está dando glória a Deus. E o exército de Davi é justamente isso. Quando eles olham, eles se desesperam. O texto diz, irmãos, no versículo de número 3: e Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele
diga comigo, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você já viveu isso, não? De você chorar tanto que secou? Chorar tanto que não tem mais lágrima para chorar? Chorou tanto que não tinha mais o que chorar. Os homens estavam tão desesperados e amargurados que faltou choro. Aleluia. O texto diz também, queridos irmãos, que Davi se angustiou. Veja que o nível espiritual deles é diferente, porque quando eles viram aquela situação, fizeram naquele momento entrarem em colapso. Disseram: olha, levaram as mulheres, estão tudo mortas. Levaram os filhos, está tudo morto. Levaram, e acabou, não tem mais nada. Tocaram fogo e não tem mais nada. E aí começaram a dizer assim: a culpa disso é de Davi. Isso eu estou falando do próprio exército de Davi, os próprios soldados. Será que a culpa é de Davi? E a Bíblia diz que eles se indignaram tanto, no versículo de número 6 que nós lemos, porque ele diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Olha, irmãos, o diabo, quando começa a trabalhar, ele não quer alcançar só um, nem dois, nem três, nem alcançar, ele quer fazer um estrago completo. Porque imagine se aqueles homens resolvessem apedrejar Davi. Davi, morria a promessa, morria Jerusalém, morria Jesus. Davi representava um pacto que Deus tinha com ele e com a nação de Israel. O diabo sempre está visando uma coisa muito mais adiante. Ele não está só querendo queimar, ele não está só querendo tocar fogo. É por isso que o crente não pode tomar decisões precipitadas. Eu vou tomar tal decisão, mas a sua decisão vai influenciar em A, em B, em C, em Ciclano, em Beltrano, e vai afetar lá na frente a sua história. Entende? Eu vou sair daqui, vou não sei para onde. Mas a promessa de Deus é aqui. É aqui que Deus vai cumprir e fez a promessa e vai cumprir a promessa. Deus não tem compromisso. Que eu já vi crente dizer assim: Deus fez a promessa a mim e acho que eu ver vai se cumprir. Calma. Aprenda uma coisa nesta noite: Deus só cumpre promessa para quem fica no lugar da promessa. Suporta, chora, sofre, sente o aperto, sente a dificuldade, passa gemendo, passa chorando, passa acordado da madrugada. Fica aí, fica no lugar, porque vai chegar o dia em que Deus vai virar o relógio de cabeça para baixo. Deus vai mudar o cativeiro de Jó. Deus vai virar a situação contrária. Enquanto os homens queriam apedrejar Davi, enquanto estavam angustiados, enquanto estavam pensando que estava tudo acabado, tudo perdido, aleluia, Deus tem que ter sempre um, irmão. Tem que ter sempre um. Por isso que a raiva do diabo é com quem anima, é com quem prega, é com quem canta, que são os pavios de Deus para acender os outros. Se Deus tem um negócio com você no louvor, e você é usado no louvor para abençoar a igreja, para trazer uma mensagem de renovação, o diabo quer atacar você de primeira, porque você é a faísca que acende os pavios. Aleluia, aleluia. Enquanto todo mundo estava apavorado, o texto diz assim, diga comigo: e Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi, tu não vai chorar não? Não. Davi, tu não vai te desesperar não? Não. Vou me fortalecer em Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Vou me fortalecer no Senhor.